Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. É uma alegria mais uma vez estar com vocês, mesmo online, poder juntos falar um pouquinho sobre vida cristã que glorifique o nosso Deus. Não esqueça que para hoje, dia 30 de março, nós temos aí uma entrega de uma leitura, relatório de leitura do Lindsay e também do Tripp, tá bom? Então não esqueça, na leitura de cada um desses livros você vai fazer uma observação e uma aplicação, tá? Tanto do Lindsay, uma observação, uma aplicação, bem como do Tripp também. Uma observação, tá? E também uma aplicação para a sua vida da leitura, tá joia? Nós vamos aí então continuar a partir desse texto aqui. Falar um pouquinho. Semana passada vocês viram um pouquinho sobre certeza da salvação, né? O estudo visa demonstrar para cada um de nós a necessidade da gente compreender essa grande bênção que Deus nos deu por meio de Cristo Jesus, o Salvador. Lá em 1 de João 5, capítulo 13, diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Então, quando o apóstolo João está terminando de escrever sua primeira epístola, epístola de João, capítulo 5, ele vai pensar uma palavrinha no grego, que é a palavra eido, que significa conhecimento total, completo, perfeito e que não precisa ser melhorado. Ou seja, se eu perguntasse para você qual é a cor da minha camiseta, possivelmente você vai estar enxergando a cor real que ela é, que é uma cor, pelo menos majoritária, que a cor da minha camiseta seria a cor preta, Então é um conhecimento que não precisa ser melhorado. Se eu perguntar a cor desses livros aqui, geralmente você vai me dizer que é uma cor azul marinho, Então, de fato, é uma cor azul marinho, não precisa ser melhorado a relação a essa cor. Então, se eu perguntar o que eu estou segurando aqui, possivelmente você vai dizer que é uma Bíblia. Então, é um conhecimento completo, não precisa ser melhorado. Da mesma forma, acontece na língua grega. Foi usada uma palavrinha que demonstra que esse conhecimento é completo acerca do Filho de Deus. Ou seja, que podemos ter um conhecimento e uma certeza completa de que através da obra terminada de Cristo na cruz temos a vida eterna. Então justamente foi para isso que o apóstolo João escreveu a sua carta. Isso não é uma coisa que traz orgulho, pretensiosa, não, mas uma certeza da parte de Deus em relação a essa grande bênção nos dada por Cristo Jesus, nosso Salvador. Da mesma forma, em Hebreus 5:25, vai dizer o seguinte: por isso também pode salvar totalmente os que por ele, claro, Jesus, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A ideia desse advérbio aqui é que Deus salva plenamente, totalmente, de uma forma que não existem possibilidade de leves prestações. Ou uma pessoa ela é salva de fato pelo Senhor, ou ela não é salva pelo Senhor. Ou Deus deu a vida eterna, ou não deu a vida eterna. Então há muitos textos que demonstram dessa forma essa bênção que é a salvação em Cristo Jesus. Na semana passada você viu nos slides nossos dois relacionamentos com Cristo. Gostaria de ter tido a aula presencial que eu explicar com mais detalhe o que isso significa. A nossa posição eterna e a nossa posição existencial aqui nesse mundo horizontal. E uma das coisas que mais chamam a atenção é que a nossa posição eterna, quando nós somos enxertados em Cristo, ou seja, que a partir do momento da nossa conversão nós já somos justificados, reconciliados com Deus, fomos regenerados, experimentamos a liberdade que é em Cristo Jesus, uma nova natureza. Então
nós em Cristo significa que absolutamente nada pode mudar essa nossa posição em Cristo Jesus. Contudo, muitas vezes, apesar de termos Cristo na nossa vida, a gente não consegue desfrutar isso com dinâmica. Por que isso não acontece? Porque justamente tem esse outro quadro aqui embaixo, né? Essa outra imagem. Cristo em nós. O que Cristo em nós deseja promover na nossa vida, né? O fruto do Espírito, o poder da oração, poder para testemunhar, vitória na tentação, crescimento na fé, espírito de gratidão. Só que isso aqui, de certa forma, depende também da nossa reação como cristãos, das nossas experiências aqui. Quanto mais eu tenho comunhão com o Senhor, quanto mais eu adoro a Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu desejo a palavra do Senhor, essa experiência aqui vai aumentando, a minha vida dinâmica vai aumentando. Mas quanto mais distante eu fico, né, desse círculo aqui de buscar o Senhor, mais essa experiência vai se esfriando, né, de certa forma, e vai acabar contaminando a vida de um cristão. Então, quem sabe numa aula aí presencial eu posso explicar com mais detalhe, mas vale a pena você de repente voltar para a aula passada e ler com carinho os slides, tá joia? Olha só, a gente viu um pouquinho também, você viu um pouquinho semana passada, quem é o ser humano, né? Mostrando um pouquinho a nossa natureza, reforçando isso. Nós fomos criados pelo Senhor. Então o ser humano não é resultado da evolução nem de algum processo cósmico. Ele foi criado com grande valor, pois foi feito à imagem e semelhança de Deus, o que o distingue do restante da criação. Isso significa que o ser humano é semelhante a Deus e representa. O ser humano não é igual a Deus, é semelhante, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, foi isso que Deus fez lá em Gênesis, nos capítulos 1 e 2. Você viu também quem é um ser humano, além de ele ser criado, né? A gente vai ver também que infelizmente na sua jornada ele resolveu ter uma carreira só e com isso ele pecou, e o ser humano é considerado pecador por causa de Adão. Então toda a humanidade estava em Adão, participando do seu pecado e assumindo a culpa resultante dele. A gente também percebe, você lendo esses textos bíblicos, quem é o ser humano? Além dele ter sido criado, além dele ser culpado porque infelizmente cedeu à iniquidade, o ser humano é corrompido. Todo ser humano possui uma natureza pecaminosa por causa da transgressão de Adão. Por isso todo o seu ser está estragado, alma, espírito, corpo e mente. O ser humano peca quando faz o que é errado e quando não faz o que é certo. Definitivamente ele está dominado pelo pecado, ou seja, ele é escravo do pecado. Por isso que Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas infelizmente todo ser humano está corrompido, a sua natureza, as suas motivações, a seu corpo, alma e espírito. Não há, infelizmente, nenhum ser humano perfeito na face da terra. Só Cristo viveu perfeitamente entre nós. E além disso, quem é um ser humano? Além dele ser corrompido, criado, culpado, corrompido, ele também foi condenado. Deus é justo e não deixa o pecador e o pecado impunes. Fora da graça de Deus, o ser humano está totalmente perdido e destinado à separação eterna de Deus no lago de fogo. Então o que acontece aqui? Ele está condenado, né? Não há possibilidade, Deus não vai dar um jeitinho não, né? Tanto o ser humano, né? Todo o seu ser nesse sentido foi condenado por causa do pecado. Quem é o ser humano? Outra coisa que o texto vai nos mostrar em Colossenses capítulo 1, verso 13, que ele também é um ser cego, né? Satanás cega os descrentes para que não compreendam o evangelho de Jesus. O ser humano, devido à sua rebeldia e pecado, faz a vontade do inimigo, né? Por isso precisa ser resgatado neste domínio. Mas a Bíblia, em tantos outros textos, né, 2 Coríntios, 1 Coríntios 2 e tal, vai mostrar que de fato o ser humano está cego em seu caminho longe do Senhor. Então, lá em Eclesiastes
capítulo 7, verso 20, vai dizer que ninguém tem condições de fazer o bem. Absolutamente ninguém tem condições de agradar ao Senhor por meio da sua própria vida. Então diz assim, Eclesiastes 7, verso 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Ou seja, é impossível obedecer a Deus. Romanos também vai mostrar dessa forma. Não há um justo sequer. Não há uma única pessoa na face da terra que se preocupa em agradar ao Senhor. Não há. Infelizmente não há. Quando Deus quando Deus passa a régua, infelizmente todos nós ficamos muito aquém do ideal do Senhor. Todos nós estamos corrompidos e cheios de pecados. Gálatas 3:10 vai mostrar qual é o resultado de não praticar a lei de Deus. Então Gálatas vai mostrar o seguinte, Gálatas 3:10 vai dizer o seguinte: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, qual é o resultado de não praticar a lei de Deus? É ser condenada por ela, né? É ser amaldiçoada por ela. Então, não tem como escapar dessa verdade. Lá em Romanos 3:20, Tiago 2:10, vai mostrar, né, que Deus nos deu a sua lei. E, de certa forma, a lei tem o seu propósito, né? Como está a resposta aí nesse slide, é dar conhecimento sobre o pecado. Não é salvar do pecado, como Timóteo mostra. A lei restringe a ação dos ímpios. Então, em sua essência, a lei é boa, mas o seu resultado é trazer à tona o poder do pecado, ou seja, ela incita o pecado em mim. É o pecado e não a lei que o expõe, que o engana e mata. A lei que é boa serve de trampolim para o pecado. Então a lei é boa quando usada para produzir convicção de pecado, mas é impotente para salvar do pecado. É igual ao espelho. Olhando no espelho, eu posso perceber que eu posso perceber algumas imperfeições, como de repente espinha no rosto, como uma verruga, como rugas. Então o espelho mostra, mas o espelho não tem poder de tirar isso, né, da minha face. Da mesma forma, uma ressonância magnética, uma radiografia pode mostrar que de repente eu tenha pneumonia, mas essa radiografia ela mostra, mas ela não tem o poder de extrair esse mal em minha vida. Então a lei, ela serve justamente, ela é boa, ela é perfeita. Eu só sei que eu de certa forma cometo aquilo que é completamente errado porque Deus deixou aquilo que é bom, a sua lei, demonstrando a necessidade que eu tenho de consertar aquilo que é evidente na minha vida. John Stott vai dizer que simplesmente, de acordo com a síntese dos reformadores, a lei nos envia Cristo para sermos justificados e Cristo nos manda de volta a lei para sermos santificados. Então, olha só, quando a gente percebe que é impossível cumprir a lei de Deus na nossa vida, né, porque ninguém tem um amor puro, ninguém de certa forma é 100% correto. Então, a nossa caminhada demonstra que a gente está muito abaixo do ideal do Senhor de cumprir uma lei que é boa, e com isso, de certa forma, deveria gerar desconforto, inquietação no meu coração e um certo desespero. E essa lei e essa inquietação nos empurra para aquele homem perfeito que é Jesus Cristo, que cumpriu a lei. Então, através de Cristo, quando eu corro para Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei em si, eu recebo todos os seus méritos e assim eu sou justificado. E o que Cristo faz? Ele nos manda de volta para a lei para sermos santificados. Então, tem essa importância maravilhosa para nossas vidas. Vá ao Evangelho para a justificação, vá à lei para a orientação, segundo Michael Horton, e ele está corretíssimo, né? Então, lá em João 8,34, o que o texto vai mostrar?
João 8, verso 34, diz assim, disse Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o que o pecado produz no ser humano? Produz justamente, né, uma resposta óbvia, que é a escravidão, ou seja, a pessoa se torna refém 100% daquilo que a domina. Então, se o pecado domina um ser humano, em qualquer área que seja, ele se torna escravo do pecado. Então, olha só, Romanos 3,20, né? Você pode ser salvo lá em Romanos 3,20, o famoso texto ali, diz o seguinte, na palavra do Senhor. O texto diz assim, por isso ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Antes, pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, ninguém será justificado. E Romanos, ele trabalha, quando Paulo escreve para aquela igreja lá de Roma, ele pega assim, os maiores vultos da história de Israel, como Abraão, como Davi, como os grandes, né, ícones de homens piedosos do passado, e demonstra claramente, Paulo, para aqueles judeus que estavam na igreja também de Roma, que ninguém, absolutamente ninguém foi justificado por meio das obras, ninguém. Então, quais são as suas chances? Né? Nenhuma, ninguém tem condições de ser salvo através das boas obras. Então a gente vai dar continuidade a partir daqui, tá? João 3, capítulo 16, de que modo Deus amou você, né? Ou seja, de que modo? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Ou seja, um amor que doou o melhor que tinha, seu Filho amado Jesus Cristo. Porque Deus enviou seu Filho para nos salvar. Esse era o objetivo de Cristo Jesus, de ter vindo entre nós. Então, qual é a solução para nossas vidas? O que Jesus fez por você? Romanos 5:8 diz assim, o texto, é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Até fica a dica aí, sublinhe esse versículo, diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, que coisa inacreditável que Deus faz. Ele prova, ele vai às últimas consequências para demonstrar o quanto ele nos ama. Quando nós ainda éramos pecadores, ele envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso favor. Então, você sempre quis que alguém morresse de amor por você e ele morreu. Cansei de ouvir, né, principalmente de moças, se eu encontrasse alguém que morresse por mim, né, que estivesse disposto, né, a se sacrificar para o meu bem, essa pessoa já existe, esse alguém é Jesus Cristo, né? Então você sempre quis que alguém morresse de amor por você e ele morreu, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Você, rapaz, né, que precisa desfrutar de um amor tão lindo, tão maravilhoso, você precisa ter essa experiência com Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque ele morreu. Inclusive, no próximo domingo tem a famosa Páscoa, né? O feriado de Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, que conta essa história linda da sua vida, morte e ressurreição. Então, qual é a solução aqui? O que Jesus fez por você? Lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que Jesus fez por você, né? O texto mostra que ele se fez maldito em nosso lugar. Eles, né, de forma tão especial. Então ele escolheu os cravos para nos livrar do pecado e da maldição. Não foram aqueles pregos que seguraram Jesus na cruz, mas foi o amor que ele tem por mim e por você também, tá? Olha o texto ali de 1 de Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram
curados. Então, qual é a solução? Ler-se lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim, 5:21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, foi isso que Jesus fez por cada um de nós. Ele se tornou, ele levou sobre si toda a nossa condenação, a nossa penalidade, se fazendo em nosso lugar, carregando sobre nós no madeiro a nossa iniquidade. Então ele tomou o meu lugar. O que Jesus fez por você? Ele tomou o seu lugar, o nosso lugar, para que pudéssemos experimentar a justiça de Deus na nossa vida. Será que Deus fechou os olhos à realidade dos pecados? Claro que não. Deus nunca defende o pecado dos seus filhos, mas defende os seus filhos. Ou seja, ele não fez vista grossa, ele não deu um jeitinho não, Foi através da cruz que ele quita essa dívida em nosso favor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, um texto aqui extremamente importante, ler 1 Coríntios, capítulo 15, 2 e 6. Qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? Então aqui o apóstolo Paulo resume em breve palavras qual é a mensagem do Evangelho. Diz assim: pelo qual também sois salvos, se o retendes, tal como vos anunciei, se não é que credes em vão. Olha o verso número 3. Pois primeiramente vos entreguei, porque também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, se você quiser ver a síntese do Evangelho, é isso aqui, Primeiramente vos entreguei, que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, por Pedro e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então assim, depois ele vai dizer que foi visto por Tiago, depois pelos apóstolos, e também Paulo vai dizer que também foi visto por ele, no caminho de Damasco. Então, olha que coisa incrível. Essa é a mensagem do Evangelho, que Cristo morreu, mas ressuscitou, e ele venceu a morte em nosso lugar. Esse é o âmago, principal do cristianismo. Então, como é que é possível destruir a fé cristã, o cristianismo, numa única cartada, numa única jogada? Como é que é possível destruir? E a resposta, evidentemente, seria sim, Ou seja, seria de fato, no caso, seria apresentar o corpo de Cristo Jesus, os restos mortais. Como a gente poderia destruir o cristianismo numa tacada só, se isso fosse possível? Se alguém um dia descobrir os restos mortais, as ossadas de Jesus Cristo, aí nosso cristianismo, de certa forma, fica completamente destruído e fragmentado. Não é à toa que o que seria do cristianismo se de fato Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos ao terceiro dia? Haveria a igreja cristã? E a resposta é não, não haveria a fé cristã. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se esperarmos apenas em Cristo nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. É isso que o apóstolo Paulo mostra lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ou seja, que a nossa fé está assentada nessa certeza que Cristo nasceu, viveu uma vida perfeita, mas ele também foi condenado injustamente, mas ele teve uma morte na cruz, uma morte terrível, mas ele ressuscitou perfeitamente ao terceiro dia. E a nossa fé está assentada nessa verdade de que Cristo venceu a morte através da sua ressurreição. Então, quão importante é a ressurreição para nós? O cristianismo sustenta-se ou cai suportando apenas na ressurreição de Jesus Cristo, porque se ele não ressuscitou,
não tem fé cristã, né? Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então ele próprio foi um mentiroso. A gente sabe que isso, né, não aconteceu. Pior, todos os seus discípulos são mentirosos ou foram enganados. A única forma de acabar com o cristianismo de uma vez por todas é apresentar o resto mortal, o corpo do carpinteiro de Nazaré. Então essa é a verdade. Apresente o corpo de Jesus de Nazaré e aí tudo cai por terra da fé cristã. Fatos sobre a ressurreição. Queria passar rapidamente para vocês, achei importante, já que é semana da Páscoa, né? Com que fatos historiadores cristãos e não cristãos concordam acerca da vida de Jesus? Primeiro, Jesus foi morto e sepultado. Isso aí historiadores ateus, não ateus, arqueólogos concordam que Jesus foi morto e sepultado. Após 3 dias o seu corpo desapareceu. Então eles alegam, né? Alguns alegam, não, sumiram com o corpo, roubaram o corpo, né? Nós entendemos, temos a convicção, e muitos arqueólogos, historiadores também, de que aconteceu algo lá dentro daquele túmulo, de dentro para fora, que foi a ressurreição de Jesus. Então, mas o que todos concordam, historiadores? Houve aparições de Jesus no decurso de muitos dias a várias pessoas, incluindo os seus discípulos e a não crentes. As aparições de Cristo transformaram seus seguidores e outros outrora céticos, ateus, né? Sendo a partir desse momento a ressurreição um ponto central dos seus ensinamentos. Esse Bart Ehrman é um professor ateu extremamente militante, praticamente anticristão. Ele vai dizer assim: um dos mais seguros fatos da história é que Jesus foi crucificado aos olhos do governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. Então ele sabe, no caso Bart está referendando um fato de que Jesus Cristo foi um personagem da história, de carne e osso, não um Jesus verdadeiro, não um Jesus histórico, mas que um fato é que Jesus ele foi o Jesus da história foi condenado pelo governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos. Então Jesus morreu e foi sepultado. Será que Jesus morreu e foi sepultado? A morte de Jesus e o seu funeral é registrado em todas as narrações dos evangelhos, né? A morte de Jesus, às ordens de Pilatos, é referida em vários escritos extra-bíblicos. Não só nos evangelhos, há outras referências em relação à morte de Jesus às ordens de Pilatos. O sepultamento feito por José de Arimateia no seu próprio túmulo é universalmente aceito. José era um membro do Sinédrio. É improvável que este relato fosse inventado pelos escritores dos evangelhos. O túmulo seria do conhecimento de todos os que viviam em Jerusalém. O funeral de Jesus foi testemunhado por amigos chegados. O seu túmulo foi vigiado por soldados romanos. Os líderes judeus nunca negaram que Jesus foi morto e sepultado. Nunca negaram isso, né? O fato que Jesus foi crucificado é tão seguro como alguma outra coisa acontecendo na história pode ser, né? John Dominic, esse cara também é um ateu. O corpo de Jesus desapareceu após sua morte. Olha só, o corpo de Jesus nunca foi encontrado até os dias de hoje. O túmulo vazio foi primeiramente visto por um grupo de mulheres seguidoras de Jesus, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, etc. Pedro e João, seguidores, reportavam que o túmulo estava vazio. Os líderes judeus arquitetaram mentiras para encobrir a ressurreição. Eles nunca refutaram a reivindicação que o corpo havia sumido. Os historiadores não cristãos registraram as afirmações de que Jesus estaria vivo e que o corpo havia desaparecido. Então, olha só, depois da sua morte e sepultamento, aconteceu algo inacreditável naquele túmulo. Então, assim, de tal forma que o corpo nunca foi encontrado, apesar de que os romanos procuraram, os judeus procuraram. Aconteceu algo incrível, inclusive guardado com soldados, né? Enfim, na história. Todas as evidências estritamente históricas de que dispomos são em favor do túmulo vazio. E os acadêmicos que rejeitam essa tese devem reconhecer que o fazem por motivos alheios à história científica. Então, o corpo de Jesus apareceu após sua morte. Jesus foi publicamente executado em Jerusalém, as aparições aconteceram lá
e a sua ressurreição foi proclamada também nesse lugar. Se o corpo ainda estivesse no túmulo, seria extremamente fácil parar a proclamação da mensagem cristã simplesmente indo a esse túmulo, cujo lugar era do conhecimento público, e apresentar o corpo de Jesus de Nazaré. E aqui nesse quadro você vai ver os discípulos de Paulo tiveram experiência da aparição de Jesus. Maria Madalena foram as primeiras testemunhas. Vale lembrar que na época de Jesus, o testemunho da mulher não tinha peso, não tinha validade. Se alguém estava montando uma armação, uma cena, uma novela mexicana naquela época, o que ele faria? O que essas pessoas fariam? Jamais colocariam as mulheres como as primeiras testemunhas. Por quê? Porque não tinha peso, não tinha validade, não era tão considerada. Então, a forma como a ressurreição histórica aconteceu quebra vários tabus, né? E de certa forma também você vai ver várias aparições de Jesus para as mulheres, Maria Madalena, Pedro, discípulo de Emaús, 10 discípulos, 11 discípulos, 7 discípulos, Tiago, né? Você vai ver a questão de Tomé, os 11 discípulos, várias aparições, 500 irmãos de uma vez só. Ou seja, Jesus, depois da sua ressurreição, ele passou ainda um tempo com seus discípulos, né? Demonstrando que ele não era um fantasma. Ele comeu com os seus discípulos, né? Ele dividiu o pão, ele comeu o peixe, para dizer que não é um fantasma camarada, não um espírito sem corpo, demonstrando que a sua ressurreição física aconteceu através da sua morte e ressurreição. Pode ser considerado como historicamente seguro que Pedro e os discípulos tiveram experiências após a morte de Jesus, onde Jesus lhes apareceu como o Cristo ressurreto, né? Então esse historiador ateu, ele reconhece que esses discípulos tímidos que de certa forma negaram Jesus, correram de Jesus, né, na sua morte ali, que na hora que Jesus mais precisou, todo mundo fugiu, se acovardou, aconteceu algo incrível. É historicamente seguro que aconteceu uma experiência, né? Esse historiador vai dizer que foi uma ilusão, mas aconteceu alguma visão, uma ilusão, que esses homens, né, tiveram uma mudança tão radical que se tornaram então as testemunhas, né, os discípulos testemunhas da ressurreição de Jesus. Os discípulos de Paulo tiveram experiência de aparição de Jesus. Por que motivo, então, alguns dos discípulos afirmaram que viram Jesus vivo após a sua crucificação? Eu não tenho a menor dúvida que alguns discípulos o afirmaram. Paulo, escrevendo cerca de 25 anos mais tarde, indica que isso é o que eles afirmaram. E eu não acho que ele estava a inventar fatos. Ele conhecia pelo menos 2 deles, com quem esteve apenas 3 anos após esse evento. Bart Ehrman, como eu falei, é um ateu, né? Um agnóstico, na verdade é um ateu mesmo, né? O Novo Testamento registra os embaraçosos detalhes de como os discípulos de Jesus o abandonaram e fugiram no momento da sua prisão. O autor de Atos registra que esses mesmos discípulos, na presença dos líderes que mandaram matar Jesus, Anás e Caifás, proclamaram a ressurreição de Jesus após a sua morte. Vários relatos registram que Paulo e os outros discípulos foram martirizados pela sua proclamação de que Jesus estava vivo. Percebe aqui? Ninguém morre por uma mentira, por um engano. Para esses homens, Jesus de fato ressuscitou. E a história mostra, na verdade, a morte e a ressurreição de Jesus dividiu a história. E hoje nós vivemos, 2021 depois de Cristo. Então a morte de Jesus, todos esses discípulos, Mateus, pessoas que negaram, quando Jesus mais precisou, correram, esses discípulos tímidos, covardes. Quando Jesus, experimentam Jesus ressurreto, esses homens dão a vida. Isso aqui, segundo a tradição, como é que essas pessoas morreram, Felipe foi crucificado, Mateus foi esquartejado, Tiago foi decapitado, Paulo foi decapitado, Pedro morreu crucificado, cruz, de ponta cabeça, Tomé em lanças, enfim, Lucas foi enforcado. Ou seja, esses homens tinham uma certeza que não estavam morrendo por um mito, por uma mentira, mas por um Jesus reto, vivo e verdadeiro. Então, mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos e é a garantia de ressurreição para os que já
morreram. Então aqueles que depositam a sua fé em Jesus, né, não estão mortos eternamente, mas já estão com Cristo na glória. Por isso que aqueles que partem com Cristo, né, não é um adeus, mas é um até breve. Um dia nós nos veremos e estaremos eternamente com o Senhor. Tá bom? Então, vou passar aqui rapidinho. Então, Efésios 2, 8, 9, como pode ser salvo, né? Então a gente vai saber como é que a gente pode ser salvo, experimentando a graça do Senhor. Pela graça sois salvos. Vamos lá? Efésios capítulo 2, famoso texto ali, diz assim, 2, 8 e 9, diz assim: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, como você pode ser salvo? Experimentando pela fé da salvação que está em Cristo Jesus, tá? Esse é o que a gente... E o que é graça, o que é fé? Graça é algo não merecido, né? Graça é um presente do Senhor. Deus dá algo que você não merece, como forma de nos salvar. E o que é fé? Fé é acreditar no que Deus está dizendo e viver por ela. Viver com convicção essa certeza, tá joia? Então fé é isso. Eu vou passar aqui rapidinho, depois eu posso mandar para vocês esses slides, tá? Mostrando um pouquinho de que a fé é algo maravilhoso. Então, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não podemos esquecer que a salvação é somente pela obra de Cristo na cruz, por graça e por fé. Então nós somos sempre salvos por causa da graça, com base no sacrifício de Cristo, por meio da fé, né? Não somos salvos por causa da fé, nós somos salvos por meio da fé. A fé é o instrumento que eu me aproprio dessa causa. Deus resolveu, né, através do seu ato gracioso de enviar Jesus Cristo. Então a base da minha fé é o sacrifício de Cristo, é o fundamento da minha salvação, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o seu sacrifício, que eu me apodero pela fé. Então nós somos sempre salvos por causa da graça de Deus, com base no sacrifício de Cristo, por meio da fé. O que varia é a quantidade de revelação, ou seja, né, no Antigo Testamento as pessoas tinham menos, não tinham o Novo Testamento, tinha menos conteúdo revelador. Hoje nós temos muito mais, né? Já fechou com o livro de Apocalipse. Então tudo que é suficiente para nós experimentarmos a salvação em Cristo Jesus, nós já temos por meio dessa linda vitória dada por nós, né? Então Lucas vai mostrar o que acontece quando confiamos em Jesus Cristo. Eu vou abrir para vocês rapidamente o texto de Lucas, capítulo 15, 7, diz assim: digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Verso 10: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o que acontece quando a gente se arrepende e confia plenamente a nosso futuro, a nossa salvação em Jesus? O que acontece quando isso acontece? Quando isso de fato ocorre, há uma festa no céu, há uma alegria, né? Quando Deus, veja, quando há um pecador arrependido, os céus entram em festa. É um momento de muita alegria, é uma coisa assim inacreditável que acontece nas regiões celestiais, quando alguém realmente se arrepende do seu pecado e confia plenamente em Jesus Cristo, né? João, o que acontece quando confiamos em Jesus? João 1:12, deixa eu passar aqui rapidinho. João capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: olha só, mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Olha que coisa linda. O que acontece quando confiamos em Jesus? Somos chamados filhos de Deus.
Então, há outros na sua lição aí, número 1, tem outras perguntas que eu não vou estar respondendo, como a número 2, tá? Mas tem muita coisa legal que você pode depois meditar e tentar responder sozinho, tá joia? Então, olha só, quem confia no Senhor Jesus para a salvação tem certeza da vida eterna. Verdades incontestáveis, inquestionáveis. Deus forma, o pecado deforma, o homem reforma, mas só Jesus transforma para dar vida plena e vida eterna. Amém? Deus nos criou. O pecado, infelizmente, deformou. O homem tenta reformar, mas toda reforma sai pior do que o encomendado, né? Mas só Jesus tem o poder, de fato, de transformar a gente de dentro para fora, tá bom? O estudo número 2 da sua apostila, Cristão Autenticado, nós vamos fazer, se Deus quiser, presencialmente. Aí eu vou juntar a aula do estudo da apostila, estudo 2 com estudo 3, a gente vai fazer uma síntese no próximo encontro, tá bom? Então, eu só fiz uma breve revisão no encontro 1 e na próxima aula a gente vê esses dois pontos aqui, estudo 2 e estudo 3, tá joia? Deus abençoe, tenha uma ótima semana e se Deus assim permitir, nós estaremos juntos então na próxima aula ali em abril e de certa forma presencialmente, tá joia? Deus abençoe vocês, fiquem na paz.